Laura já está aqui prontíssima. Mais uma vez, bem-vinda. Quase pronta, né? Quase não, você nasceu pronta, Laura, não vem não, tá maravilhosa, mas a make, a produção, ela vem sempre para melhorar ainda mais, melhorar nossa autoestima, que isso é tão importante. E para quem usa óculos, muitas pessoas que usam óculos nem pensam em fazer maquiagem. Você, eu nem vou aprender, nem vou comprar, porque eu uso óculos, não vai aparecer. E não é bem assim, né, Laura? Me explica. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Pra que passar maquiagem se os óculos vão cobrir? Ou mesmo a dificuldade, eu não consigo, porque eu não enxergo pra me maquiar. Verdade. Então, vamos provar o contrário. Oba! Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos começar. É importante dizer que eu já estou com uma base, certo, né? Então, para acelerar um pouquinho o processo, a base em si não tem muito segredo, tá? Mas eu vou agora para o corretivo. O que é interessante? A gente corrigir bem as olheiras ou qualquer questão, manchinha que tenha na região dos olhos, porque é uma área que vai, né, tá ali em destaque nos óculos. Esse truque aqui, ó, é para dar um efeito lift. Então, eu aplico um pouquinho aqui no cantinho interno e um pouquinho nessa diagonal. Eu gosto de espalhar assim com uma esponjinha umedecida. Certo. Com água mesmo? Com água mesmo, a gente coloca assim embaixo da torneira ou num potinho. O que é importante, que ela esteja levemente umedecida, tá? Não pode ser super úmida, senão ela vai tirar a maquiagem, a base que tá embaixo. Deixa eu perguntar, você usa óculos, Laura? Uso. Eu uso. Tô até com ele aqui, porque o que acontece? Eu não enxergo de longe, né? Eu tenho miopia. Então, eu aqui hoje estou de lente, porque senão eu não enxergaria nem a essa distância do espelho, eu já não enxergo. E aí, como é um programa, né, eu teria que estar muito próxima do espelho e o pessoal de casa não ia conseguir acompanhar, né? Então, por conta disso... Você tá de lente agora. Eu estou de lente, mas o que eu gosto de dizer para as meninas, né, que eu falo muito lá no meu canal e tal, sempre deixa o espelho pertinho do teu rosto. Ai, Laura, mas eu não enxergo de perto. Um truque bacana é você colocar aqueles espelhos de aumento, sabe? Ai, é tão bom aquilo. Isso ajuda muito. Ele aumenta e tem alguns, inclusive, que tem uma luz em volta também. Então, ele faz, né, a lente de aumento com a luz em volta. Fica muito mais fácil. Até para quem não precisa usar óculos, é interessante. Exatamente. E aí, assim, truque, né? Fez uma partezinha da maquiagem, coloca os óculos para ver, para conseguir se enxergar. Exagerei, não. É importante você ter esse controle, né? Então, aqui no cantinho, enfim, corrigido, eu vou aqui para a pele, tá? Como eu falei, eu já tô de base. Certo. Vou passar aqui um bronzer. Eu gosto de pegar esses pincéis, assim, bem cheiões, assim, porque isso já facilita muito. Ele espalha melhor? Na verdade, não é que ele espalha melhor, é que ele vai concentrar menos, então ele não vai manchar. Entendi. Sabe? Então, para quem tem dificuldade, às vezes você pega um pincel muito preciso, ele vem com muito produto e acaba manchando. Que dica boa. Então, para quem está começando principalmente, seria um pincel mais macio, é isso? Ele tem uma área de contato maior com a pele, né? Então, a gente consegue distribuir sem pesar. Legal. E aí... eu vou aplicando aqui o bronzer nessas regiões, assim, topo da testa, maçãs, que é para trazer um pouco de tomei sol. Eu sou muito branquinha, né? Lembra, volta com o óculos, coloca, vê se não ficou mais pesado um lado do que o outro, compara, né? Isso é muito importante. E aí eu vou pro blush e, ó, mesmo pincel. Eu gosto de coisa prática, sabe? Aquela coisa que você... não precisa de um monte de produto e que o mesmo pincel já faz aqui, ó, consigo aplicar o blush já junto
no mesmo pincel e ele vai integrar melhor um passo do outro. Uma coisa que eu gosto de dizer é de não deixar muito marcado, sabe? Tá, espalhar um pouco mais. Mas em relação ao óculos, a altura aqui do blush continua a mesma? Continua a mesma, continua a mesma. Isso é interessante a gente ficar de olho mais na sombra. Então, que já vamos chegar lá, mas certo. É assim, às vezes você faz o olho muito puxado e aí a armação tampa. Então é legal você também ficar de olho como é a sua armação, né? Qual é o óculos que você usa, mesmo as cores, né? Para que sejam cores que combinem entre si. Então isso é legal ficar atenta. E vou passar aqui um iluminador só para fazer um pontinho alto. Eventualmente ele pode ficar escondidinho, mas a gente vai aqui nesse ossinho, né? Eu falo que é só você palpar assim, vai sentir, né, a região onde passa o iluminador, mas não é um passo obrigatório, tá? Não é indispensável. É um detalhe. É um detalhe que faz diferença. Que faz diferença, com certeza. Vamos para os olhos? Eu vou só dar uma escovadinha aqui na sobrancelha, tá, para deixar tudo no lugar. Eu digo que a sobrancelha é a moldura, né? E geralmente, pelo que eu vejo, assim, as pessoas compram os óculos abaixo da sobrancelha, né? A não ser que o óculos seja muito, muito grande, que vai tampar. Então é importante fazer esse desenho bonitinho, porque vai também ficar em destaque ali. Sim, com certeza. Complementa, né? Complementa. E aí agora, eu tô olhando no retorno porque isso é importante dizer para as pessoas de casa, né? As câmeras, seja a câmera profissional, seja a câmera do celular, elas dão uma lavada na nossa maquiagem. Isso. Então, eventualmente, vou fazer uma sessão de fotos, vou participar de um programa, a gente dá uma caprichadinha sem pesar. Um pouquinho, né? mais. Exatamente. Exatamente. Tanto que a maquiagem que eu tô, quando eu saio, de repente, se você me ver na rua, depois de fazer o programa, você vai achar, nossa, mas tá um pouco forte a maquiagem dela. Mas é justamente por isso, acho que por conta das luzes, da câmera, se você não marcar um pouquinho mais, ela não aparece. Exatamente. Né? Volta com óculos, coloca, vê se tá... Checa direitinho. Se tá aparecendo, se não precisa, né, mudar nada. Tem até perguntinha do público chegando, viu, Laura? Opa, vamos colocar? Aí você já vai respondendo também. Olha, Letícia, beijo, Letícia. Laura, você acha que um pouquinho de pó no nariz pode ajudar a segurar a make? Você vai dar esse truque também, né? Vou. Ela é minha seguidora. A Letícia é minha seguidora. Ela legal. sabe. Então, é porque marca, o óculos geralmente marca essa região aqui, né? Quando você tira depois. Exatamente. Eu gosto de deixar o pó para depois, mas falaremos disso. Letícia daqui a pouquinho, Letícia, já sabe de tudo. Já sabe de tudo. Maravilhosa. Vamos lá, então. Vou pegar aqui uma paletinha de sombras. E eu vou começar dando uma seladinha na minha pálpebra. Eu vou virar para alguma câmera. Será que precisa ver as cores? Aqui, ó. Eu tô ali, né? Isso. Tô ali. Deixa eu tampar o espelho. Tá bem fechadinho. Aí eu vou pegar uma sombra que é um tom próximo ao tom da minha pele. Certo. E eu vou dar uma seladinha na pálpebra. Isso é interessante, até porque a pálpebra é uma região que a gente costuma, ao longo do dia, produzir mais oleosidade. E aí, às vezes, vai escorrendo. Então, mesmo que você não queira passar uma sombra aparente, vale a pena dar uma seladinha nessa região, tá? Mesmo que for uma sombra da cor da pele, mas é importante passar. Exatamente. Certo. Outro truque, inclusive, é usar o seu pó facial para dar essa seladinha, né? Antes de passar a sombra, nesse caso. Antes de passar a sombra. E aí, agora, eu vou pro um tom um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele, né? Então, é um marronzinho, assim, neutro, né? A gente vai adaptar para cada pele. Então, se você for mais bronzeada, talvez um pouquinho mais escuro, né? E aí, agora eu vou para esse cantinho de fora. É esse o momento que a gente não pode puxar muito, né? Porque é possível que os óculos escondam, tá? Dica importante, você de casa que não está de lente, porque eu aqui, como eu comentei, né? Eu estou de lentes de contato. Mas você vai deixar o espelho bem pertinho, bem próximo ao rosto. E assim, sem dó, gruda o espelho ali, tá? E vai na fé. E vai na fé.
Às vezes, como é o meu caso, o meu grau é tão alto que às vezes a distância, porque eu preciso ter uma distância para caber minha mão aqui. Entendi. E às vezes essa distância eu já não enxergo. Então assim, você vai mais de ladinho, deixa o pincel escapando pela lateral do espelho e assim nós vamos. Tô subindo aqui esse esfumado em direção à sobrancelha, sem encostar ali no alto da sobrancelha. Tá. E aí a gente faz esse movimento assim de bolinhas, né? E vai até o limite que eu gosto de colocar, é como se a gente fosse ligar o finalzinho do olho ao final da sobrancelha. É esse o desenho, então. É esse até o legal desenho. usar, né, O cabo do pincel, o cabo, sim. Exatamente, para medir, né? Para ter essa orientação, noção. exatamente. Ótimo. Essa é uma maquiagem que eu acho que destaca bem, né? Perfeito. Tem perguntinha do público? Tem. Vamos colocar então, ó. Arisla, acho que é assim que fala. Arisla, isso. Um beijo pra você, obrigada, viu? Você tem uma dica? Eu tenho alergia quando passo corretivo em cima da pálpebra e embaixo dos olhos. Então, ó, vou segurar um pouquinho essa resposta, Tá porque eu certo. vou lá dar um recadinho e já venho pra você falar Perfeito. tudo pra gente, tá? Estamos de volta e agora a gente vai continuar a nossa aula com a Laura, aprendendo a fazer a make com os óculos, mas a gente deixou uma perguntinha no ar, né? Vamos responder então, ó. Eu tô com dificuldade de falar o nome da Arisla, muito obrigada, beijo, Arisla. Você tem uma dica? Eu tenho alergia quando passo corretivo em cima da pálpebra e embaixo dos olhos. Bom, a primeira coisa, muito provavelmente você tem alergia a algum componente da fórmula, né? Então, a primeira coisa é entender, de repente procurar um dermatologista para entender ao que você tem alergia. A região dos olhos é uma região mais sensível e uma coisa que pode ajudar é passar aí um hidratante, eu nem tô falando de skincare aqui, Tá. mas passar um hidratante na região, que isso já vai criar uma barreira, então dá uma protegida. Mas procure um dermatologista. É melhor, né? Para indicar o produto certo. E hoje em dia tem muitos produtos hipoalergênicos também, mas é o médico que tem que falar mesmo Com nesse certeza, caso, né? com certeza. Tá muito pertinho do olho, né? Como ela falou, é muito sensível. Exato. A gente vai seguir aqui com uma sombra agora um pouquinho mais escura, né? Um marrom mais escuro, que, como eu falei, eu tô aqui numa certa distância, mas sem problema, pode até pegar o espelhinho que às vezes vem no produto, chega bem pertinho e eu vou aplicar primeiro aqui no finalzinho do olho, só no finalzinho, rente aos cílios. Isso já dá uma levantadinha nos olhos, né? E do outro lado também, obviamente, e também embaixo. Você tá usando um pincel mais chanfradinho, é isso? Esse não é um chanfrado, mas ele é pequenininho, ele é de precisão, tá? No caso, eu não tô enxergando. A gente pode também, dar uma esfumadinha, nada Tá. que é marcado, delineado, é uma maquiagem para que o pessoal de casa consiga reproduzir com mais facilidade. Certo. E aí eu queria mostrar o seguinte, os meus óculos, né, como eu tenho miopia, a lente diminui o meu olho, né? Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, mas é o seguinte, então, sem óculos, né, o tamanho do meu olho, quando eu coloco os óculos, diminui, né? Então, ó, vou levantar aqui, esse é o tamanho dos meus olhos, quando eu abaixo, ele fica menorzinho. Então, a gente tem alguns truques para aumentar os olhos, assim como a gente tem alguns truques para diminuir. Porque tem lente que faz o efeito ao contrário, né? Exatamente. Ela aumenta o olho. Exatamente. Dependendo dos óculos, né, do que você precisa, ele pode aumentar. Então, um truque é passar essa mesma sombrinha que eu passei em cima, tô passando aqui embaixo, sem descer muito, mas isso aqui é como se eu estivesse dizendo, esse pedaço faz parte dos meus olhos, então é por aqui, sabe? E a ideia é aumentar nesse caso, tá, gente? Nesse caso, aumentar. E o outro truque é pegar um lápis próprio para a área dos olhos, obviamente. E aí agora eu vou aplicar na linha d'água, tá? Eu gosto de puxar com a esponjinha para não ficar aquela marquinha de Do dedo. dedo. Exatamente. Ótimo.
Então, aqui na linha d'água, eu vou aplicar esse lápis bege. Eu não gosto de usar lápis branco, que eu acho que não fica muito natural. Olha como ele já... Olha a diferença. Ele abre, né? Abriu muito. É, abre bastante. Até tem que tomar cuidado para não exagerar. E, como eu falei, se no seu caso, né, os óculos aumentam os olhos, você pode passar um lápis escuro, não necessariamente preto, pode ser marrom, exatamente. Na linha d'água, como você fez aí. Como eu fiz aqui. Aí vai diminuir. No caso dessa lente que aumenta os olhos, essa parte de baixo, não na linha d'água, embaixo dos olhos, passaria também? Passaria um pouquinho, até porque senão fica um pouco esquisito. Tá. Aquela... A gente fazia muito isso anos 90, né? Aquele lápis preto ali na linha d'água. Nossa, demais. Eu fiz muito isso. Nossa, quem não, né? Quem e o meu não olho fez? é pequeno. Quando eu dou risada, ele diminui. Não sei pra que eu passava tanto lápis preto dentro, mas tudo bem. Exatamente, exatamente. Mas aí hoje passa um pouquinho, sim, pra ficar um pouco mais harmônico, mas não exagera. Tô passando a máscara de cílios. E uma dica que eu gosto de dar também é de colocar o espelhinho perto do rosto, mais para baixo, porque daí quando você olha para o espelho para baixo, você já abre espaço aqui. E não tem risco de borrar e aí em fica, cima. Exatamente, fica mais fácil, porque senão a gente fica fazendo mil caretas, né, para aplicar a máscara de cílios. Tem perguntinha chegando, enquanto você vai fazendo, ó, a gente responde também da Simone. Usar cílios postiços usando óculos dá certo? E aí, você recomenda? Ótima pergunta. O que acontece, Simone? Os cílios postiços, eventualmente pode dar certo, tá? Mas não é uma regra. Por quê? Porque ele pode ficar raspando ali na lente dos óculos. E essa dica funciona, inclusive, para não exagerar na máscara de cílios, porque senão fica ali raspando. A não ser que você tenha os cílios muito curtinhos. Caso você opte por usar os cílios postiços, não exagerar na escolha, né? Existem hoje vários modelos, então escolher ali um mais discretinho, esse seria o ideal. Não tão longo, então, nesse caso. Exato, não tão longo. Não é um problema que eu tenho, que meus cílios não são muito longos. Então aí pode... Você costuma usar quando você tá com cílios óculos? postiços? Nunca. Eu só uso cílios postiços em casamento, assim, algo, sabe? É só um evento mesmo à noite. Exato, um evento muito específico. Aí é o seguinte, eu tô aplicando aqui um pouquinho embaixo também, bem pouquinho, tá? Só aquela encostadinha. E eu... Normalmente, é muito normal eu me borrar quando eu tô fazendo essa aplicação. É comum, principalmente rente aos cílios. Aí eu deixo secar, né? E depois, se for o caso, se precisar, daí a gente vem com essas hastes flexíveis, limpinhas, sem umedecer em nada. Sequinha mesmo. Sequinha mesmo. E mas por isso tem que esperar secar, né? Porque aí ele sai mais fácil. Se você já borrar e já passar a haste flexível, aí vai borrar ainda mais. Exatamente. Não dá muito bom. Tem mais uma perguntinha? Dá tempo de responder, vamos lá. Rosângela, como esfumar a sombra escura de forma que fique harmonizada com os óculos? Na verdade, você não precisa combinar certinho, né? Eu vou aplicando aqui o batom, porque já é o tempo de secar a máscara de cílios, caso precise limpar algum borradinho, né? Então, o esfumado em si, a cor da sombra, é da preferência, né? Isso não tem uma regra, digamos assim. Então, agora, a sombra muito escura, ela pode destacar e aprofundar. Tudo que é escuro na maquiagem, a gente aprofunda. Certo. E quando a gente ilumina, a gente traz pra frente. Então, de repente... Enfim, não abusar muito das sombras muito escuras. E só para fechar, o delineador. Porque o delineador, gente, já é difícil passar quem enxerga. Quem não enxerga é mais difícil ainda. Mas nesse caso de abrir mais o olhar ou de fechar mais o olhar, você indica? Olha, uma coisa que eu falo sobre delineado é que ele não é para todo mundo, infelizmente. Isso não significa que a pessoa não possa usar, ela pode usar, mas não valoriza em todos os casos. A questão do delineado não é nem sobre colocar ou não
o óculos ou não, tá. mas é o formato do olho. Entendi. Aí sim a gente tem uma questão de interferência. Tá bom. Laura, muito obrigada, eu adorei. E ela tem um conteúdo maravilhoso nas redes sociais também, que é @Laura Kuczynski, que é KUCZYNSKI. Lá no YouTube também, Laura Kuczynski. Conteúdo, curso de maquiagem, tudo mais, consultoria. Muito obrigada, um beijo pra Imagina, eu você. que agradeço. Amanhã tem programa inédito, sexta-feira também. Um beijo, obrigada, tchau, até amanhã.